Nesta semana, um think tank de Washington ligado ao regime islâmico divulgou relatório alegando expor uma conspiração israelense de US$ 1 bilhão. Até o fim deste segmento você verá por que esse número é mentira. Bem-vindos de volta ao Axis of Truth. Sou Emily Schrader e, nesta semana, o Instituto Quincy divulgou o relatório Eighth Front, alegando expor uma operação de influência israelense de US$ 1 bilhão nos Estados Unidos. E eu quero te mostrar o que realmente está neste documento, porque quando você vira as evidências ou a falta delas e você entende quem está por trás desse esforço, tudo começa a fazer muito mais sentido. Vamos começar pelo número em si. US$ 1 bilhão parece uma prova irrefutável até você chegar às notas de rodapé, onde o relatório realmente admite que não consegue rastrear esse dinheiro e chama esse valor de apenas provável. Sim, o Instituto Quincy misturou orçamentos futuros propostos, que ainda nem foram gastos, com orçamentos de programas de diplomacia pública em todo o mundo, cobrindo dezenas de países e tetos máximos de contratos que nunca foram totalmente pagos. Depois, reuniram tudo em um número sensacionalista para o título de um relatório de propaganda, cientes de que isso é uma maneira extremamente imprecisa e antiética de construir um relatório supostamente acadêmico. Vamos para a próxima questão do relatório. A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, FARA, exige que, quando um governo estrangeiro contrata uma empresa americana para realizar diplomacia ou lobby legal, isso seja registrado. O público americano veja isso de forma clara e transparente. Para Israel e muitos aliados democráticos, isso lembra intercâmbio cultural, publicidade paga e contato com comunidades religiosas. E outras atividades legais. Não envolve subornar políticos ou controlar narrativas da mídia, nem é uma atividade ilegal. FARA é uma lei de transparência a qual todos os países que respeitam a lei aderem. Ainda assim, Quincy pega cada um desses contratos devidamente registrados, totalmente legais e arquivados publicamente por Israel, e os apresenta como evidência de uma vasta máquina secreta de influência. Quando, na verdade, o fato de qualquer atividade envolvendo o governo israelense ser declarada publicamente prova o contrário. Eles até distorcem números para fingir que influenciadores americanos são pagos para apoiar políticas, sem evidências. Pela lógica do Instituto Quincy, se Israel não registra algo, isso seriam os sionistas malignos conspirando para manipular a opinião pública americana. E se Israel registra exatamente como a lei exige, de alguma forma, isso também é apontado como prova da conspiração. Bem-vinda à lógica dos inimigos de Israel. Agora, esse relatório também se contradiz em algo bem básico e passa dezenas de páginas descrevendo a diplomacia pública de Israel como uma força dominante com um histórico de moldar a opinião americana. Aí, no mesmo relatório, ele cita pesquisa após pesquisa, mostrando que o apoio americano a Israel vem caindo há anos em todos os grupos que eles mediram, incluindo evangélicos e jovens republicanos. Mais uma vez, Israel e os judeus são todo-poderosos e manipuladores, mas também Israel está perdendo e é incompetente. Como pode ser as duas coisas? Bem, o Instituto Quincy realmente não quer que você pense nisso. Ignore completamente que não há um dossiê de 100 páginas sobre a influência estrangeira do Catar na América, especialmente suas campanhas ilegais e não declaradas. Não, não. O Instituto Quincy, criado por Trita Parsi, porta-voz da República Islâmica em Washington, silencia sobre o uso da Al Jazeera pelo Catar, por exemplo, uma das redes financiadas pelo Estado mais populares para promover o terrorismo islamista. Eles também ignoram as campanhas de subversão do regime islâmico do Irã, presentes na mídia tradicional e redes sociais, em vários idiomas. Mas uma das coisas mais graves que esse relatório faz é chamar grupos americanos como o AIPAC de nominalmente independentes, o que é claramente falso e mais uma alusão a esses estereótipos de dupla lealdade. É fato que o AIPAC é financiado apenas por cidadãos americanos e não recebe orientação do governo israelense. Assim, o que Quincy sugere é que todo o apoio dos americanos a Israel não seria genuíno, o que já foi explicado. É um dos mais antigos estereótipos antissemitas. E isso surpreende alguém? A última coisa que vale a pena saber sobre esse relatório é que o Instituto Quincy foi cofundado por Trita Parsi, que também cofundou o Conselho Nacional Iraniano-Americano. Essa é uma organização que dissidentes iranianos acusam há anos de funcionar como um lobby para o regime no Irã. O Instituto Quincy já mentiu antes, tentando espalhar que vozes pró-Israel recebem US$ 7 mil para promover Israel. Esse é o mito deles. Eles inventaram isso. Isso e a Lei de Autorização de Defesa Nacional buscavam integrar as Forças Armadas do EUA a Israel.
Eles costumam criar grandes conspirações incorretas, quase sempre ligadas a Israel, tudo partindo de uma organização fundada por alguém ligado ao próprio regime islâmico. Agora me diga, o que você realmente acha que está acontecendo com essas alegações? Falando sobre as ações do regime, vamos abordar o que Teherã admitiu estar fazendo no Reino Unido esta semana. Novos relatos apontam que a República Islâmica foi flagrada enviando supostos agentes secretos pelo Canal da Mancha à Grã-Bretanha. Na verdade, autoridades do Reino Unido já interceptaram agentes ligados à inteligência do regime islâmico chegando em pequenos barcos, graças ao uso de drones e torres de vigilância com IA pelo Ministério do Interior. Agora, isso é objetivamente assustador, mas a questão é que a República Islâmica já vem facilitando a passagem para migrantes que já vivem por exemplo, na França, em troca de favores quando esses migrantes chegarem à Inglaterra. Teherã não está apenas deslocando seus próprios agentes, está comprando capacidade de pressão futura sobre pessoas comuns antes mesmo de elas pisarem no Reino Unido. Isso é infiltração. Neste fim de semana, o The Telegraph noticiou que oficiais do regime confirmaram ao jornal que algumas rotas de tráfico humano do Oriente Médio ao Canal da Mancha pertencem diretamente ao Guarda Revolucionária Islâmica, e especificamente por uma unidade do IRGC chamada Unidade 700. Esse é o ramo logístico da Força Quds, a Força Quds do IRGC, e é a mesma unidade que foi ligada ao fornecimento de armas e financiamento ao Hamas, Hezbollah e aos Houthis no Iêmen, ou seja, a infraestrutura que arma grupos terroristas em todo o Oriente Médio é exatamente a mesma infraestrutura que agora está trazendo pessoas para Londres, e não por bondade de coração. Uma autoridade iraniana disse ao The Telegraph que Teherã já tem pessoas em Londres aguardando ordens. Chegou a afirmar que o regime não precisa de míssil para deixar a cidade insegura. Mas pense no que está acontecendo. Por que o regime admitiria isso agora? Veja o que acontece no mundo. Dias antes do caso vir à tona, bombardeiros americanos B-1 partiram da RAF Fairford para atacar alvos iranianos pela primeira vez sob o novo premier Andy Burnham. E o regime respondeu prometendo atacar essa base diretamente. E isso foi reconhecido para ameaçar o público britânico, e eles também não estão blefando. Infelizmente, para a República Islâmica, eles acreditam que essas ameaças farão o Ocidente recuar, mas o regime, na verdade, mostra que é uma ameaça para todos os cidadãos da Europa e dos Estados Unidos. E que não há outra opção além de uma derrota completa do regime islâmico no Irã. E essa derrota completa não pode ser travada apenas em Teherã ou em Londres, porque o regime tem silenciosamente construído uma terceira frente. Bem, não é a terceira, na verdade, eu não sei, já deve ser a sexta, sétima agora, mas está abrindo outra frente a milhares de quilômetros, em um país pouco lembrado pelos americanos. Agora, eu recentemente obtive novas evidências mostrando como a República Islâmica transformou a Guerra Civil do Sudão em sua mais nova operação por procuração. E fez isso ao reativar um relacionamento que construiu com um dos regimes mais genocidas do final do século XX. Lá nos anos 90, o regime já havia enviado até 2.000 conselheiros para ajudar o governo islamista de Omar al-Bashir a treinar. As Forças de Defesa Popular, a mesma estrutura de milícia que mais tarde se tornou a espinha dorsal do Janjaweed, a força responsável pelo genocídio em Darfur. Primeira grande parceria da República Islâmica no Sudão foi com quem depois cometeu uma das piores atrocidades em massa da África. Avançando para outubro de 2023, poucos meses após o início da Guerra Civil no Sudão, o regime novamente restabeleceu relações diplomáticas com as autoridades alinhadas ao exército em Khartoum. Em poucas semanas, um avião de carga iraniano sancionado, já identificado pelo Tesouro dos Essirar como transporte de armas da Guarda Revolucionária para a Síria, passou a voar repetidamente para Porto Sudão. Em janeiro do ano seguinte, imagens de satélite mostraram um drone de combate iraniano Mohajer-6 na base aérea de Wadi Saidina. Agora, a Human Rights Watch confirmou que o exército sudanês usava esses drones. Moradores próximos relataram que eles melhoraram rapidamente a capacidade do exército de rastrear inimigos e corrigir ataques de artilharia. A tecnologia do regime influenciou diretamente o campo de batalha em uma guerra que já matou dezenas de milhares de pessoas. Em setembro passado, o Tesouro do Zeuá sancionou a milícia Brigada al-Bahak bin Malik, um grupo descendente diretamente da antiga máquina paramilitar de Bashir, e confirmou que a Guarda Revolucionária Iraniana vinha fornecendo armas e treinamento para eles. O Tesouro afirmou que a brigada realiza prisões arbitrárias e tortura, e execuções de pessoas suspeitas de apoiar o outro lado. Então, isso não é simplesmente uma venda de drones ou algo assim.
Na verdade, é o regime reconstruindo um esquadrão da morte de orientação islamista, da mesma linhagem das pessoas que cometeram o genocídio em Darfur. Para fechar o ciclo, neste programa, nós conversamos algumas semanas atrás sobre como promotores federais nos Sinewa realmente acusaram uma cidadã iraniana de intermediar um acordo de 70 milhões de dólares para mais drones Mohajer 6, além de 55 mil espoletas de bombas e milhões de cartuchos de munição, tudo para o exército do Sudão, passando pelo próprio Ministério da Defesa da República Islâmica e pela Guarda Revolucionária. Mas a parte mais assustadora de tudo isso é o que o Wall Street Journal relatou em março de 2024. O regime tentou obter uma base naval permanente na costa do Mar Vermelho do Sudão, o que seria estratégico para Teherã monitorar navios rumo ao Canal de Suez e Israel. O Sudão recusou na época, mas reflita sobre o real significado disso. O regime não busca só vencer a guerra civil no Sudão, ele tenta fincar uma bandeira na margem ocidental do Mar Vermelho para sufocar o transporte marítimo israelense e ocidental por uma nova rota. Nem tudo são más notícias ou pessimismo. No mês passado, uma fonte militar sudanesa disse que o exército evitava comprar mais armas iranianas para melhorar relações com Washington e Riad. Mas mesmo que isso seja verdade, isso não muda o que ocorreu, o que ainda é um risco sério. A realidade é que os drones já fazem parte do arsenal do Sudão. Os operadores já estão treinados e a milícia islamista claramente já está armada. Esse é o mesmo roteiro que o regime já usou no Líbano e no Iêmen. Encontre um estado falido, arme quem estiver desesperado o suficiente para aceitar as armas e, assim, garanta para si um lugar permanente à mesa muito depois que as armas se calarem. Agora vamos para o quadro do bom, do ruim e do feio. Infelizmente, começamos com algo que nos atingiu muito mais de perto que o Sudão ou Londres, cidade de Nova York. A história ruim dessa semana envolve o prefeito de Nova York, Zoran Mamdani, e sua hipocrisia após um homem gritar Allahu Akbar e esfaquear dois homens perto de uma sinagoga no Upper West Side. Um deles era um judeu indo orar no Tisha B'Av. Agora, o ataque não aconteceu isoladamente. Ocorreu dias após Mamdani publicar um vídeo chamando Netanyahu de criminoso de guerra e dizendo que ele não era bem-vindo na cidade. Enquanto judeus nova-iorquinos ainda assimilavam o vídeo repleto de libelos de sangue, Mamdani passou as primeiras horas após o esfaqueamento divulgando seu plano tributário para a moradia, antes de fingir condenar ações que já incitou anteriormente. O que o prefeito achou que globalizar a intifada realmente significa? A maior comunidade judaica fora de Israel merece um prefeito que priorize sua segurança, em vez de tratá-la como secundária frente a uma agenda comunista insana. Mas enquanto Mamdani se calava sobre um esfaqueamento em sua cidade, outra pessoa do outro lado da cidade defendia ativamente o regime que inspira esse tipo de ódio. A história desagradável dessa semana é sobre o notório propagandista pró-Putin e anti-americano, Max Blumenthal. Agora, o Maxi apareceu no Busboys and Poets em Washington na semana passada para espalhar os argumentos da República Islâmica, enquanto manifestantes iraniano-americanos estavam do lado de fora segurando cartazes que diziam mais de 40 mil pessoas foram mortas pela República Islâmica em apenas 2 dias em janeiro. Blumenthal passou anos viajando para regimes autoritários anti-americanos em excursões de propaganda patrocinadas por esses governos, incluindo sua recente ida ao regime islâmico do Irã para lamentar a morte de Khamenei em seu funeral. Ele também lançou um filme sobre a vida judaica no Irã que um judeu iraniano chamou de propaganda estatal, feito às custas de uma minoria vulnerável que não pode falar livremente diante das câmeras sem que agentes do governo aprovem cada palavra. Mas ao que parece, Max não se importa. Que jornalista autêntico! Ele se diz jornalista enquanto vai a Teherã lamentar a morte de um ditador que matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas. Depois, ele retorna a locais americanos que dão verniz de legitimidade a essa mesma narrativa do regime para o Ocidente e critica os manifestantes iranianos que sabem exatamente o que ocorre. Sério? Família? Pessoas que perderam familiares para esse regime? Vai atacar justamente elas? Elas sabem quem você é, Max. Agora, espero que o mundo também saiba. E agora? Após 2 histórias pesadas, encerro com algo que me traz esperança para a semana. A boa notícia desta semana é, na verdade, sobre Laura Loomer, que viajou para a Ucrânia e fez algo que a maioria das pessoas, pelo menos aos olhos do público, tem muita dificuldade em fazer e admitiu que estava errada. Loomer repetiu por anos argumentos do Kremlin sobre Zelensky e a guerra na Ucrânia. Esta semana, ela esteve na Ucrânia e viu uma vala comum de civis mortos por forças russas.
e admitiu a seus milhões de seguidores que viveu anos em uma câmara de eco da propaganda russa. Ela se reuniu com autoridades ucranianas responsáveis pelas trocas de prisioneiros de guerra e viu documentos médicos de soldados ucranianos que retornaram. Alguns tinham suásticas entalhadas em suas testas pelas forças russas. Ela até se sentou com Zelensky e o entrevistou. Agora, Lumer até disse que não vai apagar suas postagens antigas porque ela realmente quer que as pessoas vejam até que ponto ela tinha sido envolvida. Os americanos precisam entender: isso foi e ainda é uma campanha deliberada de subversão estrangeira. Funciona como planejado, assim como ocorreu com Laura, uma das vozes mais influentes da direita americana. Eles continuam fazendo isso de várias formas. Muito respeito a Laura Loomer por admitir seu erro, por assumir a responsabilidade e agir para corrigir suas ações anteriores. E esse foi o nosso programa desta semana. Mas antes de você ir, ainda esta semana teremos uma entrevista exclusiva que você não vai querer perder sobre o Irã com o Honorável Bijan Kian, presidente do Instituto para as Vozes da Liberdade. Ele vai se juntar a nós para falar sobre o que está acontecendo dentro do Irã neste momento, as tensões entre o exército, a Guarda Revolucionária Islâmica e temas pouco abordados na mídia ocidental. Inscreva-se no JNS e fique ligada. Enquanto isso, obrigada por assistir Access of Truth no JNS.